Olá, tudo bem? Eu sou Mari Coraiola, sou doula, educadora perinatal e hoje sou também professora e mentora de doulas já formadas e novas doulas. E nesse vídeo eu vou te mostrar como você que já é doula pode ser uma doula ainda mais segura, completa, atualizada e com uma rede de apoio. Aqui nesse vídeo a gente vai conversar sobre essas questões que fazem com que muitas vezes a gente desista da doulagem ou não olhe para ela como nossa verdadeira profissão, por questões que podem ser resolvidas com algumas informações que a gente vai falar aqui nesse vídeo. Aqui a gente vai falar também de vida real da doulagem, que é um grande diferencial quando doulas se unem em uma rede de apoio. E para quem é esse vídeo? É para quem já é doula e busca mais segurança na atuação. É para quem já é doula, mas deseja ter um acesso de forma prática e organizada às mais atuais evidências científicas e protocolos do Brasil e do mundo. Também é para quem já é doula e busca ter uma rede de apoio segura, que vive de verdade a doulagem, nas mais variadas realidades. Mas também é para quem já se formou, para quem já é doula, mas ainda não atua. Seja por insegurança, por achar que sua formação não foi o suficiente, ou que busca mais conhecimento para destravar o início da carreira. É para você também que já é doula, mas que busca aperfeiçoar ou começar do zero a divulgação do seu trabalho, aprender a se divulgar, usar as redes sociais a seu favor de forma estratégica, acertada, pensando diretamente no público que atendemos e as suas particularidades. É para você também que está buscando aprimorar e profissionalizar o seu empreendedorismo, acertar a sua precificação, afinar os atendimentos, contrato e tudo mais que você precisa de verdade para transformar a doulagem na sua profissão. Mari, e para quem não é esse vídeo? Esse vídeo não é para você que ainda não é doula. Ele é um vídeo de aprofundamento para quem já fez uma formação de doulas. Esse vídeo aqui contém conteúdos, mas não é uma fórmula mágica. Ele é para quem deseja se dedicar, aprender para voar com as suas próprias asas. E como começou essa minha trajetória ao lado de doulas e não só mais ao lado das gestantes. Eu descobri a humanização do nascimento em 2008, depois de tinha me mudado para São Paulo, tinha chegado em São Paulo, acabei descobrindo que existia uma forma diferente de parto, uma assistência diferente que as mulheres poderiam ter para aquele momento e comecei a estudar sobre gestação e parto já em 2008. Acabei engravidando do Guilherme de uma forma planejada em 2012, então quando eu engravidei do Guilherme eu já sabia da humanização do nascimento, parto natural, humanização, já sabia qual era o papel da doula e já tinha certeza que eu queria ter uma doula ao meu lado na gestação e tive uma doula maravilhosa comigo. E no parto do Guilherme, em fevereiro de 2013, nasceu uma luz dentro de mim que eu sabia que daqui para frente eu queria poder apoiar mulheres na busca por um parto positivo. A minha história é muito parecida com de centenas de doulas que encontraram depois dos seus partos essa vontade de ajudar mulheres a conquistarem uma experiência positiva de parto, de nascimento para si e para os seus bebês. E fiquei com essa vontadinha por muito tempo, cheguei a voltar a trabalhar, eu sou arquiteta de formação, tinha um emprego, naquela época era arquiteta, trabalhava num grande escritório de São Paulo, mas quando eu voltei a trabalhar depois do nascimento do Guilherme, eu já não cabia mais ali naquele lugar e continuava com aquela vontade muito intensa de ajudar mulheres a ter uma experiência pelo menos parecida com a que eu tive. E aí criei coragem depois de muitas conversas em casa e pedi demissão, tentei me organizar para isso e em janeiro de 2014 fiz a minha formação de doulas e foi para mim muito importante isso. Senti que eu estava conquistando aquele lugar que eu queria, um local de fala, de profissional. Apesar de, em 2014, as coisas para doula serem bastante diferentes do que são hoje. Estavam começando a surgir as primeiras organizações, as primeiras associações de doulas, ainda não existiam praticamente leis que apoiavam a nossa atuação, então ainda era tudo muito inicial. E eu, de uma forma muito intuitiva, comecei a organizar a minha doulagem. O que eu fiz de muito importante, que eu acredito nessa minha trajetória, foi ter olhado desde o início para a doulagem de verdade como a minha profissão e investir nela como um empreendedorismo feminino mesmo. Então sempre olhei para a doulagem como a minha fonte de renda, a minha profissão e tentei sempre profissionalizar ao máximo o meu atendimento e isso fez com que eu sempre, desde lá do início, investisse muito no meu conhecimento, na minha formação
e nos meus atendimentos. Acabei descobrindo ao longo dessa trajetória que para a gente ser vista, a gente precisa aparecer. Comecei a investir também na divulgação do meu trabalho em redes sociais. O que acontece é que, por ter esse olhar bastante profissional, eu comecei a ficar bastante conhecida, claro que a princípio mais em São Paulo, mas depois que eu passei a criar conteúdo e estar presente nas redes sociais de diversas formas, comecei a ficar conhecida e reconhecida de uma forma um pouco mais ampla. E aí, em 2019, aconteceu uma coisa bem interessante. Eu senti que eu já não cabia mais de novo naquele lugar, porque eu queria que o meu conhecimento, a minha informação, pudesse começar a chegar um pouco mais longe, não só para aquelas mulheres daquela minha realidade, da região onde eu vivia. E o meu marido estava começando a entrar um pouco mais nesse mundo do marketing, no mundo do digital, e eu vi ali uma grande oportunidade de levar informação e conteúdo de qualidade para as mulheres que estavam gestando em todos os lugares do Brasil e do mundo, na verdade. Nós temos comunidades brasileiras em todos os países. E eu vi ali uma oportunidade de apoiar essas mulheres através do formato online de atendimento. Decidi que eu queria então fazer um curso de preparação para o parto, realmente olhando para evidências científicas, humanização do parto, respeito e um olhar mais acolhedor para o momento de nascimento. E aí surgiu o Caminhos do Parto, que naquela época chamava Meu Parto Ideal, que foi o meu primeiro curso. Quando eu fiz a primeira turma do Meu Parto Ideal, lá no comecinho de 2020, muitas profissionais me procuraram perguntando se elas poderiam fazer o meu curso de preparação para o parto. Eu, num primeiro momento, não entendi exatamente o que elas queriam. E aí eu fui conversar, falei assim, mas é um curso para gestantes, né? Não é um curso para doulas. Mas elas me falaram que elas tinham pouco acesso à informação, gostavam muito do meu trabalho, do meu posicionamento, e entenderam que poderia ser interessante para elas, enquanto doulas, absorver o meu conteúdo também na prática, né? Como que a Mari faz uma educação perinatal, como é que ela leva informação para as mulheres. E aí elas compraram o curso. Outras acabaram não comprando, mas falaram, Mari, você podia fazer alguma coisa para doulas, né? A gente tem dificuldade em acessar conteúdo, a gente tem dificuldade em se aprofundar. E aí eu fui dar uma estudada sobre isso. Cheguei em alguns dados bem interessantes, na verdade. Tem um estudo do Doula International, que é a primeira, né, escola de doulas do mundo. Inclusive, um dos estudos que a gente tem hoje que fala da importância do acompanhamento da doula foi feito pelo Doula International. E lá, o que esse estudo mostrava pra gente? Que a cada 10 mulheres que faziam um curso de doulas, querendo ser doulas, porque muita gente faz um curso de formação de doulas buscando outras coisas, conhecimento, às vezes elas já trabalham na área da saúde, querem se aprimorar, não necessariamente elas querem ser doulas, mas a cada 10 mulheres que queriam ser doulas, de 3 a 4 só seguiam na profissão. E aqui no Brasil eu acabei descobrindo que essa realidade é bastante parecida. Se eu for inclusive olhar para a turma que se formou comigo, a minoria das mulheres que estavam naquela turma hoje são doulas e continuam na profissão. E depois que eu olhei para esse estudo do Dona, eu percebi que as doulas precisavam de apoio para continuar seguindo na doulagem. E aí eu fui estudar para tentar entender então o que elas realmente precisavam. Eu já tinha, né, as minhas redes de apoio, eu conhecia muitas doulas, então eu fui conversando com doulas de todo o Brasil para tentar entender aonde estavam esses buracos, o que fazia com que elas se sentissem inseguras, com que elas não conseguissem se profissionalizar. E essas conversas foram super importantes porque eu consegui chegar num ponto em comum dessas questões e transformar isso numa metodologia, para que eu realmente conseguisse então ajudar as doulas que estavam precisando de apoio no longo dessa trajetória para elas não desistirem da doulagem. E esse virou o meu grande propósito, ajudar doulas a seguirem em frente para que elas pudessem ajudar as mulheres na cidade delas, na região delas, e a gente transformasse as doulas numa grande rede, quase que uma teia, para levar suporte para as mulheres que estão buscando uma experiência positiva de parto. E agora a gente vai lá para o meu computador que eu vou te mostrar como eu peguei esse meu propósito de vida e coloquei em ação. E como que eu trouxe para ação tudo que eu aprendi nesses 8 anos como doula, mas também ao lado e junto com outras doulas, minhas colegas, minhas parceiras e dentro de grupos.
Ao longo do tempo eu fui percebendo que existiam 3 pontos que norteavam o trabalho de uma doula que conseguia se estabelecer na profissão. Muitas doulas acabavam desistindo da doulagem porque uma dessas 3 partes não estavam bem equilibradas. A gente vai conversar um pouquinho sobre elas aqui. Essa base envolve 3 pontos: conhecimento, profissionalização e a rede de apoio da doula que está atuando. Muitas doulas que acabaram desistindo da profissão no meio da jornada, que não conseguiram seguir em frente ou que têm muita dificuldade em continuar atuando como doula, tinham algum problema bastante sério num desses 3 pontos, muitas vezes, inclusive em mais de um desses pontos. Então vamos falar um pouquinho sobre cada um deles e algumas coisas você já vai começar a conseguir aplicar na sua vida de doula. Vamos começar falando aqui da base do conhecimento. Essa é a base da sua atuação e ela precisa ser sólida. A sua base, né, que norteia a sua educação perinatal, essa base que norteia os seus atendimentos, a sua atuação no parto, ela tem que ser sólida, robusta, para que você, enquanto profissional, tenha segurança. E essa segurança que você tem do seu conhecimento transpasse para a gestante que você está atendendo. Quanto mais segura a gente está do nosso conhecimento, de como a gente passa essa informação, mais segurança as famílias que você está atendendo vão ter em você, no seu trabalho, mais seguras na sua atuação, elas vão ficar também. E isso traz para a família que você está atendendo, assim, um sentimento de que elas podem confiar e ouvir você, porque além do seu conhecimento ser sólido, você tem fontes que corroborem o seu conhecimento ali com essa família. Então, o conhecimento tem que ser a sua base e traz segurança para você enquanto profissional, mas também para aquelas famílias que você vai atender. E quando você tem essa segurança, a compreensão, tanto sua enquanto doula, como dessa família que você está atendendo também, ela é mais clara, porque muitas vezes a forma com que a doula se comunica com essas famílias é diferente do médico, da enfermeira obstetra. Então, a doula, além de ter uma base sólida de conhecimento, precisar ter segurança na forma como ela passa essa informação, ela também tem uma metodologia mais fácil de ser entendida, a compreensão das famílias é um pouquinho melhor. E que tipos de conhecimento é importante que você, enquanto doula, além, né, do seu curso de formação que você já fez, que tipo de conhecimentos é bom que você vá agregando ao longo do tempo? Bom, toda doula trabalha baseada em evidências científicas, então estar atualizada com relação a essas evidências é extremamente importante. Além de estar atualizada na cabeça, é importante que você tenha a fonte dessas informações para usar quando necessário. E aqui vão começar a entrar também os protocolos médicos, né? Porque não adianta a gente saber as evidências, mas não saber trazer isso para a nossa realidade. Então, no Brasil, quais são os principais protocolos de assistência ao parto, de cuidados com recém-nascido, de atendimento às mulheres, né? E às pessoas que estão gestando durante o processo de gestação, parto e pós-parto. Então, é pegar essa evidência científica e conseguir trazer ela para a nossa realidade, para a realidade da doula que atua aqui no Brasil ou fora do Brasil também. Como é na cidade onde você mora, na cidade que você está atuando, quais são as evidências, mas como os protocolos estão ligados diretamente a isso. Porque muito mais importante do que você saber o que, né? Quais são as evidências, é saber como essas evidências funcionam, como esses protocolos médicos funcionam na sua região. Compreender a anatomia e fisiologia, não só do processo de parto, mas entender da anatomia da mulher, entender da anatomia do bebê, como que isso se encaixa durante a gestação e o trabalho de parto, e como você, enquanto doula, pode olhar para isso de um modo mais natural, mais fisiológico, para ajudar durante esses processos do trabalho de parto. Este conhecimento é insubstituível e é importante que as doulas tenham. Quais são as variedades de posição do bebê, quais são os ligamentos maternos, como eles conversam com toda aquela região, útero, bexiga, que está ali envolvida no processo de trabalho de parto. E quando a gente vai agregando esse conhecimento, a gente vai tendo insights de partos que a gente já assistiu. Puxa, naquele parto era aquilo que estava acontecendo. Então, quem sabe se eu tivesse tentado tal exercício? Quem sabe se a equipe tivesse feito tal procedimento, as coisas teriam funcionado. Porque quando a gente começa a entender que não é só um bebê e uma pelve, existem outras estruturas ligadas, as coisas vão se clareando. E a gente vai ganhando cada vez mais esse olhar natural, fisiológico, biológico sobre o processo de trabalho de parto.
Entender também, enquanto doula, de gestações de alto risco, porque a gente vai encontrar essas mulheres na nossa caminhada. Então, se você não teve isso na sua formação, se você te insegura, é preciso solidificar essa base das gestações de alto risco. Hoje no Brasil, vamos pensar, diabetes gestacional. Nós temos quase 20% de mulheres que vão ter diagnóstico de diabetes gestacional. Gente, 20% a cada 10 mulheres que você vai atender, você vai ter quase 2 que vão ter diagnóstico, fora outras questões que podem aparecer durante a gestação. Você, se não se sente segura, se você sente que a sua base com relação a isso não é sólida, você não consegue compreender como esses mecanismos funcionam e como você, enquanto doula, pode ajudar, é uma das coisas que vai deixar você insegura para trabalhar e que vai começar a afetar lá na frente a sua atuação. E essas gestações de alto risco, por que é importante que a doula entenda e conheça? Você precisa individualizar os seus atendimentos, né? Você precisa saber se essa gestante tem uma indicação de indução, para ajudar ela a planejar essa indução, entender como é que funciona. Ou não, você não tem indicação de indução porque tem este protocolo novo aqui que saiu, que deveria ser seguido já porque ele já é do Ministério da Saúde. Você está atualizada nas evidências científicas, nos protocolos médicos, e entende da gestação de alto risco e consegue individualizar a experiência da gestante que você vai estar atendendo durante este processo de gestação, parto e no pós-parto também. Né? Falando um pouquinho, né, de diabetes, entender de indução de parto também, não só das induções hospitalares, mas entender também dos estímulos naturais. Porque eles são possíveis, eles existem, mas a gente precisa atuar com muito cuidado, com muita responsabilidade. Você tem que se sentir segura para fazer algum tipo de indicação, indicar algum profissional, né? Sugerir que a gestante que você está acompanhando converse com a equipe sobre determinado estímulo e quando ele é necessário, como ele funciona, por que ele pode ser importante. E poder também prestar suporte de conhecimento e apoio para as gestantes que você está acompanhando que vão fazer uma internação hospitalar e que vão precisar de uma indução, né, que o uso de medicamentos. Então, fazer a preparação, a educação perinatal do parto para essas mulheres é extremamente importante. E não podemos deixar de pensar que, apesar de nós doulas, 99% das vezes trabalharmos com a chegada dos bebês, eventualmente a gente vai trabalhar com as despedidas. Então, a gente trazer ali na nossa atuação um conhecimento sobre luto perinatal e a nossa atuação como doula é super importante. Como estar com essas famílias, qual é o nosso papel nesse cenário, como você pode ser uma pessoa positiva para essa família e neste processo tão difícil que são as perdas em todas as fases da gestação e do puerpério. Então, este conhecimento ele também é único e se você não tem, e intensificando e solidificando, ele é super importante, porque isso vai trazendo uma segurança para você que vai fazer toda a diferença para você como doula, mas também para as famílias que você vai atender. A gente nunca pode esquecer que o retorno que a gente tem das famílias é muito importante para a gente enquanto profissional. Para saber que a gente está no caminho certo, que a gente realmente está sendo aquela doula que a gente gostaria de ser, que a gente está favorecendo essas experiências positivas. E uma boa parte, assim, dessa base que você precisa ir construindo é de conhecimento. A doula teve uma transformação muito grande na atuação nos últimos anos para cá. Então, fortalecer essa base do conhecimento é fortalecer a sua atuação, a sua educação perinatal, né? Pode às vezes parecer até um pouco contraditório doulas estarem entrando, né? Evidência científica, protocolos médicos, gestações de alto risco. Mas como você, enquanto doula, vai fazer uma educação perinatal, vai ajudar uma família a fazer um plano de parto, sem ter este conhecimento sobre os protocolos, sobre como funcionam as coisas da maternidade, sobre evidência científica. Então, vou pegar um exemplo aqui super básico, por exemplo, que eu vejo muitos erros, né, muitos equívocos quando a gente fala disso, que, por exemplo, é o uso do colírio no recém-nascido como profilaxia para conjuntivite neonatal. Muitas doulas ainda confundem quais são as doenças, quais são as recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria, quais são os medicamentos indicados, como faz para fazer recusa, né? E como é que a gente consegue auxiliar uma família de uma forma segura, de fácil compreensão, se a gente não tem essa base sólida do nosso conhecimento. Então a gente precisa sim começar a estudar sobre isso para fazer educação perinatal, apoiar essas mulheres na elaboração do plano de parto, para que, quando a gente esteja com essas mulheres lá na sala de parto, esse nosso conhecimento auxilie essas famílias na busca por essa experiência mais positiva de parto para as mulheres e também para os bebês.
A segunda base aqui, a segunda perninha desse nosso tripé é a profissionalização. Muitas doulas não tiveram esses assuntos na sua formação ou num complemento depois e acabam deixando de lado essas coisinhas que fazem toda a diferença quando você começar a divulgar o seu trabalho, receber gestantes, elaborar, né, os seus atendimentos. Então, pensar que a doulagem precisa sim de organização. Precisa de organização nos atendimentos, precisa de organização na sua agenda, precisa de organização nas datas prováveis que você vai atender, precisa de organização nas suas redes sociais, na forma como você recebe essa gestante, na sua precificação. Precisa de uma metodologia, precisa de uma organização para que, quando essa gestante chega até você, ela se sinta conversando com uma profissional de verdade. E para que tudo isso aconteça, pensar que existem estratégias de criação de atendimento, de criação de portfólio, de precificação, de elaboração de contrato. Isso não é uma coisa que sai do nada e que pode ser feita de qualquer jeito. A gente precisa de uma estratégia para que tenha uma lógica, para que tenha uma sequência. Então, essas estratégias vão vir também nas suas redes sociais, na divulgação do seu trabalho, na sua criação de conteúdo. Olhar para a doulagem como um empreendedorismo. Todas as empresas que vocês conhecem, que decolaram, que voaram, que estão dando certo, têm organização e têm estratégia e olham para aquele negócio como um negócio, como um empreendedorismo. E aqui eu gosto muito de dizer que é o empreendedorismo feminino. Boa parte das vezes o empreendedorismo materno, mas basicamente feminino, né? São mulheres empreendendo numa profissão onde elas são autônomas e para isso elas precisam se profissionalizar, se organizar. E quais são esses principais pontos da profissionalização? Então, é de verdade entender que você precisa ter um plano de atendimento. Não adianta você simplesmente fazer um pacote de atendimento sem ter real noção do que você está entregando, do quanto isso está custando para você, né? Então, essa estruturação dos seus planos de atendimento são extremamente importantes. Os seus custos estão compatíveis com o que você está cobrando? O que você está gastando para fazer um atendimento está tendo retorno financeiro? Porque a gente precisa ter lucro. A gente precisa olhar para isso aqui como a nossa profissão. Então, a gente precisa entender o quanto eu gasto para cada atendimento que eu estou fazendo, né? O bruto, o líquido, o quanto eu estou cobrando. Será que aquele bônus que você está dando para a gestante que você está acompanhando não está ali acabando com o seu orçamento? Será que você não poderia, em vez de dar ele como um bônus, pensar nele como uma contratação de um serviço à parte? Será que você não poderia dar um bônus que onerasse um pouquinho menos o seu custo? E tudo isso faz parte dos seus planos de atendimento e da sua estruturação e precisa haver um pensamento lógico na construção disso. Porque, inclusive, a montagem do seu plano de atendimento, a montagem da sua planilha de precificação e o quanto você vai cobrar pelo seu atendimento, a sua disponibilidade, a sua assistência ao parto, vai impactar lá na frente quando você for elaborar o seu portfólio e também o seu contrato. Então, precisa de uma estruturação como se fosse de verdade uma empresa que está organizando as suas finanças para que isso dê certo, ok? Então, isso é super importante. Olhe para isso com cuidado. Eu sei que muitas de vocês, né, que você pode não ter tido isso na sua formação, mas isso é extremamente importante. E a gente também tem que começar a pensar aqui. Não adianta eu fazer um plano maravilhoso de atendimento, fazer uma estruturação maravilhosa, mas eu não saber divulgar o meu trabalho, né? Quais são os meios de divulgação que a gente tem hoje? Pensar em marketing, em mídias é super importante. E mais importante ainda é pensar que a gente pode fazer marketing, que a gente pode investir na nossa divulgação de uma forma muito honesta, muito íntegra e que funciona de verdade, porque você aprende a divulgar o seu trabalho na sua cidade, na sua região. Conhecer de verdade quem são as pessoas que eu atendo, qual é o meu avatar que a gente fala no marketing, o que essa pessoa espera de conteúdo, o que faz chamar a atenção dessa pessoa, quais são as dores e os desejos. Então, pensar que a gente também precisa de estratégia quando eu estou falando de divulgação, de marketing e aprender a usar as ferramentas que hoje estão na palma da nossa mão. É super importante e que isso não seja um peso para você.
fazer a criação de conteúdo não deve ser um peso. Então, quando a gente aprende a usar ferramentas de criação de conteúdo, se tornar ali, né, ter o seu post todo dia no Instagram, no TikTok, até fazer vídeos para o YouTube se você quiser, não deve ser um peso na sua vida, deve fazer parte da sua rotina profissional e as coisas acontecem, porque também existe organização e estratégia quando eu tô falando de Instagram. A gente não quer aqui que você acorde de manhã e pense, ai, o que eu vou postar hoje? Porque lá, há 15 dias atrás, você já programou a sua postagem, porque você aprendeu estratégias de marketing e aprendeu a usar essas ferramentas de criação. Até porque, eu preciso postar alguma coisa hoje. Alguém me liga para ir para um parto. Então vai ser mais um dia que vai ficar sem post, às vezes 2 dias sem divulgação. E isso impacta diretamente na forma como o Instagram, o YouTube, o TikTok, todo mundo entrega o nosso conteúdo. Então, entender como essas ferramentas funcionam e investir nelas de forma estratégica é super importante. Boa parte das doulas que não conseguem seguir em frente, que não conseguem decolar, é porque não investem nessa profissionalização. Não sabem como receber uma gestante que manda uma mensagem, não tem um portfólio limpo e claro quais são os serviços que ela oferta, qual o valor que ela cobra, como funciona esse pagamento. As gestantes, na grande maioria das vezes, acabam buscando mais do que uma doula. E aí, quando a gente pensa em marketing, em ferramentas de criação, em divulgação, em mídia, em criação de conteúdo, o que é super importante que a gente entenda? Que a doula não está ali na rede social para ganhar like e ganhar seguidor. A gente está ali para ajudar mulheres que muitas vezes não têm acesso à informação, não têm acesso a doulas. Então a gente está criando conteúdo e ajudando mulheres, ao mesmo tempo que você está mostrando para quem busca o seu serviço que você é uma profissional, que você entende do que você está falando, que você entende do que você está criando. A gente fala que é a criação de uma autoridade, né, neste meio. E o que é importante, então, quando a gente junta profissionalização com o teu conhecimento? Você vai ganhar segurança na sua atuação, você vai estar mais pronta, você vai se sentir mais segura, você vai conseguir fazer um post, por exemplo, com um conteúdo muito incrível, e isso vai te trazer uma coisa que a gente chama de autoridade. Não é autoridade daquela forma pejorativa, né? A pessoa autoritária, mas a autoridade, a pessoa que é referência no seu bairro. A pessoa que é referência como doula na sua cidade. Não é para ser uma coisa gigantesca, grandiosa, inalcançável, não. Você precisa ser referência onde você quer atender, então é no seu bairro, na sua região, na sua cidade. Vai ser de você que as pessoas vão lembrar quando elas pensarem em gestação, quando elas pensarem em parto. As gestantes que já te procuraram vão te procurar no Instagram. E aí elas verem que você realmente conhece do assunto, que você é uma criadora de conteúdo, vai fazer diferença. Não é a quantidade de likes, não é quantos seguidores em si você tem, mas sim como você se posiciona nas redes sociais, até mesmo porque ser doula é criar conexões diretas com as famílias. E isso pode acontecer pelo Instagram também. A forma como você fala, como você se posiciona, as coisas que você gosta. Mas isso não é para ser um peso na sua vida. Isso precisa ser estratégico. Então a gente começa a unir o conhecimento com a profissionalização. E as coisas começam a fluir de uma forma muito melhor, de uma forma muito mais fácil, porque a gente começa a ter um reconhecimento das pessoas para o nosso trabalho. E, inclusive, você passa a se reconhecer muito mais. Você passa a ser uma doula mais segura. Você passa, sim, a ser uma doula mais completa. Quando você está num parto, por exemplo, e você olha para aquele parto e você entende o que está acontecendo, você entende se aquele bebê está bem ou se ele está mal posicionado, só de você olhar para aquela mulher, você conseguir perceber aonde ela está com dor, que técnicas eu posso utilizar para trazer isso para ela, porque eu conheço a anatomia e conheço a fisiologia do trabalho de parto. Então você também começa a se reconhecer como uma doula mais segura e muito mais potente. E o retorno disso com certeza vai ser positivo. Não tem como ser ao contrário. A partir do momento que você está olhando para o seu conhecimento com segurança e responsabilidade e está investindo na sua profissionalização, o seu retorno vai ser positivo das mais diversas formas. E aí, o que você vai precisar? Quando você estiver lá atendendo gestantes, fazendo educação perinatal, atendendo parto, pós-parto, amamentação, você vai precisar de uma boa rede de apoio. Porque não existe nenhuma profissional na face da Terra que consiga viver sem estar cercado de profissionais que estão
no mesmo caminho, que acreditem nas mesmas coisas. Porque as trocas de informação da rede de apoio são extremamente importantes. Sempre vão ter momentos novos, situações diferentes. Essa troca de informação que acontece numa rede de apoio sólida de doulas é insubstituível. E viver sem rede de apoio para doula é muito difícil. Eu lembro muito bem que o meu começo foi muito difícil, porque eu não tinha nenhuma rede de apoio, eu não tinha nenhuma doula no meu circuito, assim, de conhecidas, de amigas. E eu sentia muita falta. Foi uma das coisas que mais me fez falta durante muito tempo dentro da doulagem. Porque a rede de apoio traz muito mais do que informação, traz apoio emocional. Nem todo parto vai ser fácil, nem todo parto vai ser tranquilo. E às vezes quando o parto fácil é tranquilo, é rápido demais, e o que acontece? Nasce na nossa mão. E a gente precisa ter apoio emocional para lidar com as mais diversas situações. A gente sabe que a gente vai presenciar a violência obstétrica, que muitas vezes isso vai estar muito fora do nosso alcance, e a gente precisa ter uma solidez ali e ter um suporte para falar, a gente está aqui com você, eu já passei por isso, o fulano já passou por isso, e vamos juntas que vai dar tudo certo. É um suporte mesmo para os desafios, porque eles vão surgir ao longo da carreira, eles vão surgir ao longo da atuação, e os mais diversos desafios, porque a gente tem dentro das redes de apoio as mais diversas realidades também. Tem SUS, tem sistema privado, tem casas de parto, parto domiciliar, então as multirrealidades, até doulas que atuam em outros países, isso é super importante, né? A gente está rodeada por uma rede de apoio que seja assim realmente sólida e que traga pra gente muitas vezes esse local de dizer, ó, vamos juntas. E muitas vezes também podem surgir parcerias dentro da nossa rede de apoio para coletivos de doulas que já conquistaram lei da doula nas suas cidades e conseguem ser parceiras para doulas que estão buscando para a sua cidade também. Essa rede de apoio precisa ser sólida para justamente te dar essa sensação de que você não tá sozinha, que tem outras doulas vivenciando as mesmas situações que você, que vão te acolher num momento difícil e que vão vibrar com você naquele primeiro parto incrível que você assiste, naquele médico novo tá chegou na sua cidade, que consegue mudar a realidade local, quando a gente conquista alguma cidade nova e que tem lei da doula. Então a rede de apoio tá ali com a gente nos momentos bons e nos momentos difíceis. Eu trouxe aqui um depoimento que rolou essa semana, faz umas 2 semanas, uma semana e pouquinho, dentro lá de um dos grupos do Doula 2.0, que, né, eu falo um pouco desse suporte para os desafios. Foi um parto muito rápido, o bebê nasceu na mão dessa doula e ela lembrava do curso, ela lembrava do grupo, que ela tinha que ficar calma para conseguir auxiliar essa mulher, porque o bebê nasceu com ela, né, ali na casa, conseguiu ter preparo emocional, tranquilidade para gerenciar a situação, porque não dá para esperar que a gestante ou o acompanhante dela estejam bem e estejam tranquilos. Nós somos as profissionais nesse cenário. Então esse suporte para o desafio da rede de apoio foi extremamente importante para ela. Ela conseguiu aparar esse bebê e entregar para a mãe, ela lembrou que precisava aquecer para o bebê ficar quentinho, melhorar a respiração dele. Enquanto isso, ela falou para o acompanhante ir arrumando o carro para eles irem para a maternidade. A profissional ali era ela que tinha que manter essa calma. Então o conhecimento foi importante, ela se sentir segura profissionalmente foi importante, e também, né, as conversas que a gente tem dentro das redes de apoio, né, trouxeram essa tranquilidade, esse preparo emocional, esse suporte para ela nesse momento. Então essa rede de apoio ela vai ser insubstituível para a gente enquanto doula, para a gente seguir em frente. A gente vai passar situações difíceis e quando a gente não tem com quem contar, com quem conversar, com quem desabafar, fica tudo muito mais difícil. Esses dias difíceis se tornam muito mais difíceis quando a gente não tem uma rede segura, realmente privativa pra gente conversar, pra gente desabafar e saber que a gente vai ser acolhida, compreendida e não vai ser silenciada também. Uma rede de apoio sólida mesmo, que te ajuda, que te leva pra frente, que tem os mesmos objetivos, tem a mesma visão de doulagem, grupos que te ergam quando você precisa, né, que apoiem a sua profissionalização, que invistam em conhecimento, que olhem a doulagem como uma profissão real que precisa ser cuidada, que precisa ser valorizada. E isso traz pra gente muito amadurecimento enquanto profissional. A gente tá numa rede de apoio diferenciada, que olha para a doulagem com esse olhar mais profissional mesmo, mais cuidadoso, mais empático, entendendo a nossa realidade local, entendendo a realidade das mulheres,
levando empatia e cuidado para essas mulheres. Um grupo assim, mais pé no chão, vamos dizer assim, isso é bem importante, traz um amadurecimento muito grande para a profissão e para a gente enquanto doula. A gente começa a entender os nossos limites, a gente começa a entender o quanto a gente pode se envolver com essas famílias, até onde a gente pode ir, e vai tornando a doulagem mais leve, mais centrada e uma profissão com um propósito cada vez melhor e cada vez mais bonito. Então essa base ela é insubstituível. Sempre que uma dessas partes não está inclusa ali na solidez dessa doula que está começando ou que já atua há muito tempo e está querendo aí dar uma reviravolta na atuação, melhorar, se sentir mais segura, mais preparada, né? Fortalecer o conhecimento, fortalecer a profissionalização e fortalecer a rede de apoio, com certeza é um caminho que vai te ajudar a decolar, a seguir em frente e vai ser um diferencial gigantesco na sua atuação como doula e isso vai refletir nos seus atendimentos. Isso vai refletir diretamente na qualidade da assistência que as gestantes que você acompanha vão receber. Isso vai impactar diretamente na qualidade da experiência enquanto profissional que você está levando para as famílias que vão contratar o seu serviço com muito mais valorização, com muito mais profissionalismo, porque essa base aqui, ela precisa acontecer para que as coisas funcionem e deem certo. Então, se você está aqui comigo e quer seguir solidificando essa base, eu vou te apresentar o Doula 2.0, que é o meu curso para doulas já formadas, para doulas já atuantes. É uma educação continuada que entende que essa base é importante, está aqui para suprir as suas necessidades, para solidificar essa base ao longo de uma caminhada aí bastante longa. O Doula 2.0 aqui foi o primeiro ano do Doula 2.0, a gente já está com mais de 2 anos de caminho. Já somos mais de 400 doulas alunas do Doula 2.0. Essa fotinho precisa ser atualizada, inclusive. Então, o Doula 2.0 ele é um curso para doulas já formadas, que estão aí seguindo esse caminho, que querem se sentir mais seguras, mais preparadas, ter uma rede sólida de apoio. E ele é 100% online. Por que ele é 100% online? Para que eu possa, de verdade, atingir doulas de todos os cantos do Brasil e do mundo. A gente tem doulas do mundo inteiro lá dentro do curso do Doula 2.0. Então, ele é 100% online, porque eu também quero que você tenha uma educação continuada. Eu não quero que seja um curso pontual, porque você vai ter 12 meses de acesso a absolutamente todo o conteúdo do Doula 2.0. São 12 meses de acesso livre, de acesso ilimitado das aulas gravadas, para que você possa assistir, terminar o curso, mas continuar tendo acesso a ele sempre que você precisa. A gente sabe, né, que a gente vai assistir um curso e a gente não vai lembrar 100% do conteúdo que está lá. Então você tem acesso ilimitado para voltar e poder assistir sempre que você quiser, sempre que você achar necessário, sempre que você precisar buscar uma informação que você não lembra, o curso tá na sua mão, sempre que você achar necessário. E também, além das aulas já gravadas que estão na plataforma da Hotmart, a gente tem as aulas ao vivo. Acontecem aulas ao vivo no Doula 2.0, uma vez por mês, onde as próprias alunas escolhem o tema de cada uma das aulas. Trazemos temas da atualidade, pontos que elas estão precisando conversar, atualizações, novos protocolos. Então as aulas ao vivo acontecem uma vez por mês para todas as alunas através da plataforma do Google Meet e elas também ficam gravadas e vão para dentro da plataforma da Hotmart. Então quem se inscreve hoje no Doula 2.0 também ganha acesso a todas as aulas ao vivo que já aconteceram e claro, um incrível, maravilhoso e super sólido grupo de apoio. As doulas que entram no Doula 2.0 têm acesso ao nosso grupo do WhatsApp, que é uma rede de apoio incrível, extremamente sólida, para que você consiga mesmo ter um grupo que te apoia, que te empurra para frente, que te ajuda nos momentos difíceis e que vibra com as suas conquistas, com os seus novos atendimentos, com os partos que você acompanhar. Então, a gente está sempre junto e eu estou, claro, dentro de todos os grupos, prestando mentoria, prestando suporte para todas as alunas. Vocês vão ter acesso a uma área de membros, então essa área de membros fica dentro da plataforma da Hotmart, que inclusive é possível ser assistida no seu tempo e no seu ritmo,
Porque você tem 12 meses de acesso. Dentro desses 12 meses, você pode assistir no tempo que você precisar, quantas vezes for necessário e também no seu ritmo. Hoje estava mais corrido, mas eu precisava de uma informação. Então, você consegue entrar, acessar essa aula, assistir e resolver naquele momento o seu problema. Depois você consegue voltar com calma, assistir a aula pausadamente, fazer anotações, trazer esse conteúdo para os seus atendimentos. Então, ele está ali disponível sempre para você, no seu tempo e no seu ritmo. A gente sabe que doula geralmente tem vida corrida, tem uma agenda bem mais imprevisível que outros profissionais, então você consegue adequar para ter as suas consultas sempre que você precisar. Tá na palma da sua mão, porque a Hotmart também tem um aplicativo onde é possível você ver as aulas online, pelo computador ou pelo celular, e pelo celular também offline. Então, Mari, vou fazer uma viagem mais longa, quero aproveitar para estudar. Antes de sair de casa, você baixa os vídeos para o seu celular e consegue assistir todas as aulas que você quiser de modo offline, sem nenhum problema. E o curso passa por atualizações constantes, tanto em conteúdos voltados para profissionalização, marketing, divulgação de mídias, também conteúdos técnicos, porque isso é extremamente importante. Então, sempre que sai um protocolo novo, uma evidência nova, uma mudança que impacte na nossa atuação e na assistência ao parto, a gente traz essas atualizações para dentro do Doula 2.0. E o certificado que você recebe quando você conclui é de 60 horas. Então, Mari, eu fiz uma formação mais curtinha, preciso de tempo de aula, né? Preciso de certificado para complementar a hora de formação. O Doula 2.0 serve sim como um complemento para a sua formação. Então, são 60 horas de curso. Posso te dizer? Tem muito mais que isso na plataforma, mas você recebe sim o seu certificado de forma digital, então você vai receber ele por e-mail, assinado juridicamente, certificado válido, bonitinho, com todos os seus dados e com os meus dados também. Caso você precise de uma comprovação, eu e minha equipe, a gente está aqui disponível para fazer a comprovação da certificação que você fez dentro aqui do Doula 2.0. Então, vamos falar. O que tem dentro do Doula 2.0? Qual é o programa que está hoje disponível lá na Hotmart? Para você começar a assistir assim que você fizer a sua inscrição, assim que acabar esse vídeo. Então vamos falar com calma de cada um desses módulos. O módulo 0 é o nosso módulo inicial. É as nossas boas-vindas para você, para as novas alunas. É por aqui que a gente começa o curso, porque tem todas as instruções, informações, fala do grupo do WhatsApp, como funciona o curso, das aulas ao vivo. Tem todas as informações do módulo 0. A gente já começa no módulo 1 falando de estruturação dos seus atendimentos. Aqui a gente sai da elaboração dos seus serviços. O que você vai ofertar para as gestantes, quais os conteúdos você vai levar para a sua educação perinatal, o que você vai dar de brinde, tem algum tipo de serviço extra que você pode ofertar para essas famílias. A gente vai passar então por toda essa estruturação, precificação, elaboração do seu portfólio. Depois a gente vai terminar lá no finalzinho, pensando na assinatura de contrato. Vocês têm aula de Canva para aprender a mexer também, dá para fazer contrato, dá para fazer portfólio no Canva. Então tem uma aula básica de Canva para você já poder começar a fazer os seus atendimentos, né? Mari, eu quero fazer a apresentação para levar para os atendimentos. Vocês têm aula de Canva para auxiliar vocês na elaboração desses serviços. No módulo 2, a gente fala sobre marketing e divulgação do seu trabalho. E o mais interessante é porque é de uma forma mais global, onde você pode levar tudo que você aprende aqui dentro, tanto para o Instagram, que é um pouco o nosso principal foco, sim, mas também para outras redes sociais. Então, a gente dá dicas extremamente importantes para você entender quem é o seu público, o que o seu público precisa, e tem acesso ao método 300, que é uma metodologia de criação de conteúdo, onde lá dentro vocês têm conteúdo para mais de 300 dias, já focado nessa pessoa que a gente já conhece, que é uma pessoa que está gestando, que busca um parto normal, que já sabe que quer um parto normal, que quer se preparar para esse processo, que está buscando uma doula. Então vocês têm acesso a uma planilha minha do método 300, já com 300 conteúdos estratégicos, já pensados para essa pessoa que está buscando esses serviços, para que você já possa começar de uma forma estratégica, de uma forma organizada, já planejar o seu conteúdo por bastante tempo e não ficar na mão aí no dia a dia das suas redes sociais.
O módulo 3, a gente fala da elaboração do plano de parto e vocês recebem de bônus, de brinde, o guia do plano de parto que vocês podem mandar para as gestantes de vocês. É um guia que as gestantes podem usar e que a gente se beneficia também para elaboração do plano de parto. Muito mais do que dar um modelo de plano de parto, o guia auxilia as famílias a estruturarem o seu próprio plano de parto. O que elas precisam pensar, o que eles precisam estudar, como é que dá para ser a elaboração desse modelo de plano de parto de uma forma bastante individualizada. No módulo 4, a gente fala das intervenções do parto, do A a Z, todas as intervenções baseadas em evidências científicas e muito mais do que evidência científica é como levar isso para as famílias, como levar isso para as gestantes que vocês estão atendendo. É trazer mesmo a evidência, os protocolos das intervenções do parto para o dia a dia da doula e para o dia a dia da educação perinatal que a gente faz com essas mulheres. Então é um módulo bem extenso e bastante completo sobre todas as intervenções. O módulo 5, a gente fala do momento mais crítico para a gestante do trabalho de parto, que é o terceiro estágio, né? Que é depois do nascimento do bebê, mas antes do nascimento da placenta, que é onde a gente tem a maior taxa de mortes maternas, que são as hemorragias. Então, vocês aprendem o porquê que a hemorragia acontece, como que a gente reduz a chance da mulher ter hemorragia, como funciona quando a hemorragia está estabelecida nesse cenário. Para caso aconteça, você também saber o que está acontecendo e saber se situar ali naquela situação. No módulo 6, a gente fala sobre todos os protocolos de recepção do recém-nascido. Como a gente falou lá no módulo 4 sobre as intervenções do parto, aqui a gente fala da recepção do recém-nascido, que é o que vai te dar base para fazer educação perinatal. Então, auxiliar as famílias a montarem os planos de parto baseado em evidências científicas e também com aquele olhar, não só o que, mas como levar essa informação para as famílias, muito baseado na nossa realidade. Que doula é doula, né, gente? A gente sabe que, na verdade, nem tudo que está na evidência é o que acontece onde a gente trabalha, que é o que acontece no SUS. Então, os módulos trazem muito também essa nossa realidade, de fato. Como é isso na sala de parto? De fato, como as coisas acontecem e como a gente doula pode atuar nessas situações. E no módulo 7, a gente fala de induções do parto. Super importante, a gente vai acompanhar induções, a gente fala aqui tanto dos estímulos naturais, com muita cautela, com muita segurança e com muita responsabilidade. Então a gente passa sobre essas opções, como elas funcionam, quando indicar, mas mais importante, por que não indicar induções naturais de qualquer jeito? Porque a gente precisa ter responsabilidade. E a gente fala também dos estímulos medicamentosos, os estímulos hospitalares para a indução do trabalho de parto, quando eles são feitos, quando eles são recomendados, como cada um dos métodos funciona, para que você, doula, consiga fazer a preparação para a indução da sua educação perinatal. Vai acompanhar alguma gestante que vai induzir? A gente fala também deste preparo da família que faz toda a diferença no sucesso da indução. No módulo 8, a gente fala de cesariana, a gente fala sobre os tipos de cesariana que tem, né? Quais são as indicações, cesarianas eletivas, intraparto, cesarianas de urgência. Então, a gente passa pelas principais indicações de cesariana, quando elas acontecem e como a gente pode melhorar esse cenário para as mulheres. No módulo 9, a gente traz as principais evidências sobre VBAC, né? Então, parto normal após cesariana, 1, 2, 3 cesarianas. A gente traz essas evidências e como atuar no apoio para essas famílias da escolha da via de nascimento, principalmente quando a gente tem mais já de uma cesariana anterior. Então, a gente fala aqui exclusivamente com todas as evidências científicas, as taxas de intercorrência, as taxas de parto, quais são os riscos da gente fazer cesarianas, né, uma cesariana em cima da outra. Tipo, é muito mais arriscado para a mulher ela fazer 3 cesarianas do que ela ter 2 cesarianas e ter um parto normal. Mas quais são esses riscos estatisticamente? No módulo 10, a gente fala das principais gestações de alto risco, as mais comuns que a gente vê, né, na nossa atuação, hipertensão gestacional, inclusive tem uma aula ao vivo incrível de hipertensão gestacional lá no curso, diabetes gestacional, essas principais gestações de alto risco que a gente vai encontrar aí durante o nosso processo de atuação ao parto.
No módulo 11, a gente fala sobre alguns exames que a gente vê muito por aí. Conversa sobre cardiotocografia, sobre os ultrassons da gestação, sobre Doppler, o que é observado, para que ele serve. Por quê? É bem importante que a gente não se depare com coisas tão desconhecidas quando a gente estiver atuando. É claro que eu não vou intervir numa conduta médica. Eu não sou essa pessoa que diz que o exame está bom, o exame está ruim, mas eu, enquanto profissional, saber que não é exatamente o que o médico está falando e poder falar com segurança para a gestante que eu estou acompanhando. Busque uma segunda opinião, busque um outro médico, indicar um médico mais atualizado, para que a gente também não se sinta tão insegura quando essas situações acontecem. Tá num parto, botaram uma cardiotoco para rodar e te deixaram sozinha com a gestante. A gente sabe o quanto isso acontece e o quanto isso é comum no dia a dia. E a gente entender o mínimo de uma cardiotoco pode ser muito interessante para a gente acionar uma equipe, falar, ó, aquela cardiotoco não tá legal, acho que é bom vocês virem dar uma olhadinha, porque a gente sabe que no SUS, no privado, eles deixam mesmo a gente com a gestante sem monitoramento por muito tempo, com frequência. Tá? No módulo 12, é uma aula incrível, acho que é uma das favoritas das alunas do Doula 2.0, porque ela é muito interessante, que é toda a cadeia hormonal de um funcionamento de um trabalho de parto e como as influências externas atuam nesse processo. Influências emocionais, distócias físicas, então todo o processo do início e do final do trabalho de parto, e isso traz uma base muito importante para a gente pensar em situações desafiadoras, como pródromos prolongados, paradas de progressão, estímulos naturais no trabalho de parto. Então esse módulo ele é muito legal, essa cadeia hormonal é super interessante e abre os olhos para a gente de coisas que nem sempre a gente entende que estão acontecendo no trabalho de parto. No módulo 13, vocês aprendem a compreender e buscar artigos científicos quando vocês precisarem, porque também muito mais às vezes do que achar é saber interpretar esses artigos, então é isso que acontece no módulo 13. O módulo 14 é com a Gil Ramos, é um módulo que a gente fala sobre luto perinatal, a atuação da doula nesse momento da vida que é tão delicado e que a gente pode ser a luz na vida dessas pessoas, pode ser a pessoa mais próxima, mais acolhedora e mais preparada para ajudar as mulheres nesse momento. Nesse módulo tem um depoimento gravado de uma gestante que eu acompanhei durante o processo de perda gestacional dela e que traz muito essa visão do papel da doula e que é muito legal, muito bonito e vocês precisam se preparar para esses momentos. O módulo 15 são as aulas ao vivo que já aconteceram dentro do Doula 2.0. Então tem aromaterapia, tem estrépito, tem bolsa da doula, também teve luto perinatal com a Fabi, com a Gil, anatomia, fisiologia e trabalho de parto. É muita aula, é infinito e eu sempre trago coisas novas. Mari, a gente quer falar sobre diabetes gestacional, não, a gente quer falar sobre chá de bênçãos, pintura de barriga. Não, a gente quer falar sobre... que é uma roda aberta para bater papo sobre gestação, sobre casos que aconteceram. Elas acontecem uma vez por mês e os assuntos vêm das mulheres que estão participando aqui dentro do Doula 2.0 e todas essas aulas já estão na plataforma. Todo mundo que se inscreve tem acesso a todas as aulas ao vivo que já aconteceram aqui dentro do curso. O nosso módulo bônus vem algumas aulas específicas para vocês, então como buscar os dados de assistência por região, tem um guia para vocês auxiliarem as gestantes que vocês estão acompanhando a pedirem reembolso, tem um e-book incrível sobre bebês pélvicos para auxiliar vocês a entenderem quando auxiliar esse bebê a virar, que métodos a gente tem, quando fazer isso. Parto emergencial também, para vocês saberem o que fazer quando a gente precisa estar num parto emergencial, para a gente conseguir manter a calma, como aquele depoimento, conseguir manter a calma, pensar e organizar aquela situação até que a equipe chegue para prestar assistência ou poder ir até a maternidade. Tem uma live muito legal sobre coletivo de doulas, então você quer montar o coletivo de doulas, tem essa live que foi muito, muito legal. E também tem um e-book para fazer os absorventes pós-parto. Então, por exemplo, eu dou de brinde para as minhas gestantes os absorventes pós-parto e aqui tem uma receitinha muito legal e muito incrível. A rede de apoio, que também dura por 12 meses. Gente, a rede de apoio ela é insubstituível na vida da doula. E eu tenho muito carinho pela rede de apoio do Doula 2.0, porque muito mais do que um grupo do WhatsApp, é de verdade um local seguro para que as doulas se sintam ouvidas, se sintam em casa,
se sintam seguras para relatar, para desabafar, para trazer as suas dúvidas. Lá elas não têm medo e elas não têm vergonha de perguntar, porque elas sabem que elas vão ser acolhidas pelas doulas mais experientes, que não existe dúvida besta, e eu também tô lá presente o tempo inteiro para trazer esse local seguro, esse local presente. Então, assim, é muito rico, insubstituível, na minha opinião, porque também é regado de evidência científica e isso é muito bom. Ajuda a gente. É dolagem de verdade, sabe? Como uma aluna fala, são doulas dolando doulas. E isso vocês não vão encontrar desta forma, deste jeito, em nenhum lugar. Eu garanto para vocês que vocês não vão encontrar nenhum grupo como Doula 2.0 e nenhum outro grupo aberto de doulas, onde tem essa troca de informação, onde tem essa segurança, essa abertura e essa escuta das doulas que estão chegando agora, com as doulas que são mais antigas, que já trabalham há bastante tempo. O acolhimento é incrível e é o meu xodózinho de verdade. E os encontros ao vivo que acontecem uma vez por mês e que ficam gravados lá dentro da plataforma. É uma rede muito legal, é uma rede muito incrível, com os temas sugeridos pelas próprias alunas. Então, é insubstituível e acontece uma vez por mês. Quem não pode assistir, não tem problema, fica gravadinho. Sobe já no dia seguinte pela plataforma da Hotmart e fica disponível também por um longo prazo para consulta para todo mundo que precisa. E a gente tem uma coisa maravilhosa que é uma garantia de 15 dias. Eu deveria, por lei, dar 7 dias de garantia do curso, mas eu decidi dar o dobro de garantia porque eu tenho certeza absoluta da qualidade do conteúdo, da entrega que ele faz para cada uma das alunas que estão participando dele. Então, são 15 dias de garantia incondicional. Não tem nenhum tipo de questionamento, de pergunta, porquê, de burocracia. O cancelamento é feito direto na plataforma da Hotmart, então é mesmo 15 dias de forma incondicional. Dá tempo de você entrar na plataforma, assistir boa parte das aulas, participar do grupo de WhatsApp e ter certeza que ele é para você. Então a garantia está aqui 15 dias para todo mundo. E muita gente pergunta, está se perguntando qual é o valor do investimento no curso. Muito mais do que quanto o curso custa, eu gosto muito de olhar para ele como um investimento. Até o nascimento do Doula 2.0, eu tenho certeza que muitas mulheres que sonhavam com a doulagem na sua vida desistiram da doulagem por não ter essa base, pelo curso de formação não ter dado essa base que ela precisava, por ela se sentir insegura, por ela não ter uma rede de apoio, por ela não saber aonde buscar as informações que ela precisa, às vezes no dia a dia dela da atuação. Não saber como sentar e fazer a elaboração de um pacote de atendimento, de como separar os conteúdos dos encontros que você vai fazer com a gestante. O que você precisa levar para a gestante para fazer uma preparação do parto sólida. Muitas mulheres desistiram da doulagem por medo, por insegurança, por não saber como fazer e não saber aonde encontrar esse tipo de informação. E muitas doulas que já estão há bastante tempo atuando, que já estão muitas vezes solidificadas no mercado, querem melhorar, querem aprimorar, querem profissionalizar ainda mais os seus atendimentos, o cuidado que elas levam para as mulheres, melhorar a sua atuação na sala de parto, nos cuidados que a gente leva para as mulheres, aprender mais sobre anatomia, aprender mais sobre fisiologia, sobre os hormônios no trabalho de parto. E isso tudo foi condensado aqui dentro. Então, muito mais do que um custo, eu olho sim como um investimento na sua atuação e não deixar o seu sonho ir embora por água abaixo, porque não tinha acesso, porque antes não existia. Queria eu que existisse um Doula 2.0 quando eu me formei em 2014. E tudo aqui foi, tudo era mato, foi tudo construído na raça. E eu peguei todo o meu conhecimento, toda a minha experiência e coloco dia a dia todo o meu conhecimento e experiência dentro do Doula 2.0. E aqui é um convite para você fazer esse investimento em você, na sua profissão, na sua atuação, numa rede sólida de verdade, onde você vai se sentir valorizada como uma profissional que merece cuidado, que merece respeito, para poder ser essa doula que você quer ser para as famílias que você trabalha. Quantas mulheres deixam de ser beneficiadas com o trabalho de uma doula quando elas desistem
por falta de conhecimento, por insegurança, por não saber como atuar de fato ali, né? Essa é a grande diferença, de fato no dia a dia, com o olhar da doula, com o papel da doula. Então, quantas mulheres deixam de ter o benefício, de ter a possibilidade de se preparar, quando cada doula deixa de atuar ou cada doula vai postergando e postergando começar a sua atuação. Então, esse investimento é em você e nas mulheres do seu entorno, nas mulheres da sua cidade, do seu bairro, que vão passar a ter a possibilidade, o benefício de ter você ao lado delas depois que você se sente pronta e segura para atuar comigo, com o Doula 2.0 e com essa rede maravilhosa e com conhecimento e com profissionalização. Então, hoje, o investimento do Doula 2.0 é R$ 1.297 ou 12 vezes de R$ 129,45. Porém, para tentar dar um apoio, para tentar dar uma força, não é esse valor que você vai pagar na sua inscrição, na sua matrícula, por 12 meses de acesso ao Doula 2.0, à rede de apoio, às aulas ao vivo. Hoje, as inscrições do Doula 2.0 custam 12 vezes de R$ 99,50 ou R$ 997 à vista. Se a gente for colocar no papel esse valor, dá menos de R$ 3,50 por dia. É um investimento que você está fazendo na sua atuação e o retorno desse valor é muito rápido. Porque, a partir do momento que você senta e começa a olhar para os seus atendimentos, investir na sua divulgação, investir no seu trabalho, este retorno positivo vai acontecer das mais diversas formas e vai voltar também, de verdade, de fato, como um investimento financeiro. Vai ser a hora de sentar e colocar em prática tudo o que você vai aprender aqui dentro para ter esse retorno. E ele acontece de uma forma bastante rápida para quem cai de cabeça na doulagem, para quem cai de cabeça no Doula 2.0. Então, esse é o teu investimento hoje. E as formas de pagamento da inscrição do Doula 2.0 são cartão de crédito, que dá para parcelar em até 12 vezes, pode ser um pouco menos, mas até 12 vezes, à vista, tanto no Pix como no boleto. O pagamento é feito direto na plataforma da Hotmart, que é a plataforma que a gente utiliza hoje para a estruturação do curso, para colocar as nossas aulas ao vivo que aconteceram também. Então, é tudo diretamente na plataforma da Hotmart, que é hoje uma das plataformas mais seguras e mais confiáveis para a gente ter os nossos cursos implantados. Lá dentro, que tem o aplicativo Sparkle, onde você vai conseguir também assistir offline quando você precisar, que a gente conversou aqui um pouquinho antes. Então eu te espero lá do outro lado. Aqui embaixo tem o link de inscrição. E assim que você fizer a sua inscrição, alguém da minha equipe vai entrar em contato com você para te adicionar ao nosso grupo, para nossa rede de apoio. E eu te vejo lá dentro. Olá, tudo bom? Meu nome é Maria Carolina, eu sou doula, eu sou estudante de obstetrícia na USP e eu sou consteladora. Em 2018, eu decidi fazer o curso de doula. Eu me formei doula em 2018 e eu comecei a atuar como doula voluntária em um hospital no interior de São Paulo. Então, a minha experiência maior era como doula voluntária, como plantonista. E assim que eu me formei, eu tinha receio em como proceder, em como realizar esse atendimento como doula e como também captar, como divulgar o meu trabalho. Em 2019 eu conheci a Mari e em 2020 eu tive a oportunidade de começar o curso dela, o que foi maravilhoso para mim, não só em questão de dividir conhecimento, em aprender coisas novas, mas principalmente em me sentir segura. Eu tinha muita insegurança, eu tinha muito receio em realizar certas técnicas e com o curso e a partilha que a gente faz no nosso grupo, eu me senti mais à vontade em abordar certos assuntos durante a gestação, em divulgar mais o meu trabalho e aplicar algumas técnicas no momento do parto e também no puerpério. O curso da Mari eu acho muito completo, a didática dela é muito boa e sem contar que ela ensina tudo o que ela sabe com muito amor. Agradeço muito pela oportunidade da Mari dar esse curso pra gente e hoje eu sei que eu sou uma profissional melhor justamente por influência dela. Eu já segui a Mari nas redes sociais, né, a Mari Coraiola.
já admirava o trabalho dela faz um tempo. E também estava procurando um curso para fazer uma atualização. Eu sou doula desde o começo do ano passado e estava querendo fazer uma reciclagem realmente dos conhecimentos e aprofundar algumas coisas. E aí surgiu o curso da Mari. Eu me inscrevi na primeira turma e o curso está realmente incrível. Eu indico muito que vocês façam. Fora, assim, o conteúdo super vasto. Tem 2 conteúdos para mim que foram incríveis, que foi o conteúdo de luto perinatal. É um assunto que a gente quase não fala, né? E é um assunto tão importante que nós doulas precisamos saber como lidar com essa situação, porque eventualmente podemos passar por isso, né? Com as gestões que a gente acompanha. Então, é um assunto que é meio tabu, mas que a gente deve sim discutir e deve entender como a gente pode apoiar uma mulher que passa, né? Por esse luto perinatal. Então, um módulo importantíssimo. Além do curso de marketing digital para doulas, né? Que para a gente poder saber como movimentar as redes sociais, como realmente buscar clientes através das redes sociais, né, que é tão importante também hoje no momento que a gente vive. Então, eu super indico que vocês façam o curso da Mari. É realmente incrível. Ela dela ser uma pessoa super didática, super inteligente. Ela é super acessível também. A gente pode falar com ela e tirar dúvidas. Ela é super acessível. Então, assim, eu indico demais vocês comprarem o curso da Mari. E é isso. Olá, meu nome é Thaís, eu sou doula desde 2018, mas tenho trabalhado mais firme com a doulagem desde meados do ano passado. O curso da Mari realmente é um curso de aprofundamento, tem muita informação. Né? Nas aulas, ela elucida dúvidas que as gestantes trazem pra gente. A gente sabe que a gente não tem responsabilidade técnica, mas chegam até nós muitas dúvidas técnicas. E as aulas são cheias de evidência científica, todas as aulas têm mais de um estudo, aqueles estudos que a gente gosta e vive procurando. Além de ter um material também que ela usa no atendimento dela, tem o know-how, tem a experiência da Mari impressa no curso, tem o suporte dela, então é um curso que tem muita entrega, de fato, assim, para mim valeu muito o investimento, é algo que eu precisava nesse momento, na minha atuação como doula. Tem o suporte e a troca com outras doulas também, o que é muito importante. Enfim, eu indico muito, é um curso que vale muito a pena para nossa atuação como doula. Sou muito grata, Mari, é algo que eu estava realmente procurando, eu estava realmente buscando. Muito obrigada. Eu sou a Nath Biagione, da Doularte, e hoje eu tô aqui para falar para vocês um pouquinho sobre o curso da Mari Coraiola Doula. Eu não conhecia a Mari, conheci ela numa live, assistindo uma live dela, e durante esse período de pandemia, e desde o primeiro momento eu fiquei muito, assim, encantada com a didática dela, com a forma dela compartilhar conhecimentos. Fiquei, assim, muito... encantada é a palavra. E foi, assim, fantástico. Traz uns insights, traz uma visão, assim, muito diferenciada acerca da profissão de doula. Ela tenta passar pra gente informações, não só as informações técnicas a respeito de parto, de procedimento, de plano de parto, de preparação de gestante, mas acerca de como se promover, de como fazer seu contrato, de como criar conteúdo, como divulgar a sua página, a sua marca. É muito completo o curso. Para mim, ele veio num momento assim importantíssimo, então eu super recomendo a Mari. Façam um curso que vocês não vão se arrepender. Oi, gente, eu me chamo Mai, eu sou doula, me formei em 2019 pelo IPESC e eu vim falar um pouquinho como o 2.0 está sendo importante nessa minha formação. Eu, logo depois que eu me formei, eu mudei de cidade, então pela falta de rede de apoio eu acabei não trabalhando e me mudei novamente e por causa da pandemia tudo fechou e não pude atuar. E aí eu vi, eu já segui a Mari no Instagram e eu vi o anúncio do Doula 2.0 e eu resolvi fazer. E assim, é um curso incrível, é um curso muito atualizado, ela fala de muitas questões que no curso de doula a gente acaba não aprendendo porque realmente não cabe naquele momento. É um aprofundamento incrível.
Fora isso, tem muitos bônus. Ela sempre está lá colocando bônus de assuntos muito pertinentes na nossa atuação. E, além disso, também tem toda a interação. Então, no grupo do WhatsApp, qualquer dúvida que surge, ela tá lá para responder. Ela e outras meninas que também atuam já há mais tempo. Então, assim, a dinâmica é incrível. E é um curso que realmente é um aprofundamento. São assuntos muito bons. Nós temos a parte de marketing, tem o luto, que não é muito comum, né, de se ver, e quem realmente for trabalhar com isso, uma hora ou outra vai acabar passando por essa situação, e a gente saber como atuar, como estar com a mulher nesse momento, o que falar e principalmente o que não falar, é muito importante. Tem o marketing para você saber como se posicionar, tem todo um direcionamento, tem também, enfim, tem milhares de assuntos muito bons, que faz com que você se sinta segura. Eu acho que o Doula 2.0 ele traz isso, ele traz segurança na nossa atuação, principalmente para quem está começando e também para quem já atua mais tempo e sempre tem um assunto ou outro que acaba não sabendo como agir naquele momento. A gente corre lá no grupo, conversa, pergunta e sempre tem um posicionamento, sempre tem uma resposta ou uma orientação de como agir. Então, assim, o Doula 2.0 é realmente muito, muito importante para quem puder fazer, para quem está chegando agora, para quem já é doula há mais tempo. E eu indico super.